Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Vocês conhecem esse produto aqui? Esse refrigerante com essa marca? Pois no vídeo de hoje nós trataremos de como a Pepsi tem tido dificuldade e tem sofrido restrições pelo Estado brasileiro para poder fazer uso da marca H2O. É uma história que envolve o direito das marcas, mas que também nos permite refletir sobre a fiscalização desencontrada exercida pelo Estado brasileiro sobre a atividade empresarial. Você é meu convidado e eu espero que nós possamos refletir juntos sobre isso. Era uma vez a Pepsi Company do Brasil. Desde 2005, tem registrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca H2O, e aí não é H2O a fórmula da água, é H2O, a letra O, H, com um acento de exclamação, um ponto de exclamação. Então é o H2O, que desde 2005 tem registro ou tem o pedido de registro da marca tanto na forma nominativa quanto na forma mista em duas configurações. Pois essa marca foi deferida pelo INPI com uma apostila, ou seja, com uma limitação. Os titulares da marca H2O não têm exclusividade sobre a expressão que é a fórmula da água, obviamente. Pois esse produto que leva a marca H2O não é uma água. E após ter conseguido o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que dá uma proteção nacional à marca, a Pepsi começou a encontrar problemas referentes à defesa do consumidor, pois, segundo um entendimento de alguns órgãos, aquele produto com aquela marca induziria o consumidor a erro, ou seja, a pessoa entenderia que aquilo seria uma água. E em face disso, houve representação no CONAR, o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade. O CONAR entendeu que não havia problema, que as pessoas teriam como discernir do que se tratava aquele produto. O Ministério Público do Estado de São Paulo fez um acordo com a Pepsi de modo que a expressão H2O estivesse acompanhada da especificação de que se tratasse de um refrigerante e também para que nos supermercados o produto fosse vendido junto aos refrigerantes. O que eu conferi hoje no supermercado, e é verdade, ele se encontra junto dos refrigerantes. Mas aí a Pepsi fez esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de São Paulo, que foi aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para valer em todo o território nacional. Aí talvez alguém pense, então está resolvido. Não, porque aí quando a Pepsi... Obviamente não só a Pepsi, mas distribuidoras, fabricantes de produtos alimentícios em geral precisam de autorizações que são dadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre aspas, aí, vulgo MAPA. É o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, no zelo e na fiscalização desses produtos, pode exigir alteração em rótulos, a colocação de algumas informações previstas em lei. E o que o Ministério da Agricultura fez inicialmente, desde 2006, foi autorizar a comercialização do produto. Porém, mais tarde, em função de uma nota técnica, voltou atrás e passou a exigir da Pepsi várias alterações que iam além daquele termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo. E aí, em face disso, a Pepsi
propôs uma ação que correu na Justiça Federal em São Paulo para que a exigência do Ministério da Agricultura fosse tida por ilegal e aí ele não tivesse que cumprir aquelas exigências. Antes de avançar no direito, vejam vocês a situação. O empresário registrou a marca. Aí veio o Ministério Público de São Paulo e criou um problema, fizeram um acordo. Mesmo depois desse acordo ter sido homologado, uma outra parte do governo, aí o executivo, uma outra parte do Estado, aí o executivo coloca um outro problema. Aí talvez alguém pense, é verdade, Cláudio, são dois órgãos atuando aí de forma não articulada para coibir o uso dessa marca. Mas não só, porque também existe uma ação do Ministério Público Federal proposta na Justiça Federal em Brasília para proibir tanto esse produto H2O quanto também um produto que acho que chama Aquarius Fresh, que aí é da Coca, mas é o mesmo tipo de produto. Então um acordo com o Ministério Público de São Paulo, depois de uma pressão, uma ação do Ministério Público Federal em Brasília e o Ministério da Agricultura se negando a autorizar a comercialização do produto. Pois bem, aí em face disso, a ação em Brasília, gente, só para dar notícia, ela foi julgada improcedente. Então, em primeira instância, a Pepsi está podendo continuar com a marca H2O e a marca não foi anulada ainda. A ação se encontra nesse processo em segunda instância no TRF da primeira região. Mas voltando ao caso da H2O isolada, o Ministério da Agricultura, ao negar-se a dar autorização, forçou a Pepsi a propor uma ação justamente para poder comercializar o produto e forçar o Ministério da Agricultura a dar a autorização. Em primeira instância, a Pepsi venceu a ação. E a questão colocada é simples assim. Você se confundiria com isso? Eu perguntei a Marina, ela disse que não. Eu ainda pensei assim, não, mas talvez alguém, né, chega bêbado no bar e fala assim, não, eu preciso de uma água. Nesse caso, mas pelo que parece, as pessoas não têm se confundido. Então, com base nisso, o magistrado de primeira instância entendeu que a Pepsi teria o direito de comercializar o produto. Ok, recurso necessário, apelação, vai para o TRF da terceira região, 2 TRFs já julgando ações envolvendo a H2O. Vai para o TRF da terceira região, São Paulo, e aí, que inclui São Paulo. E aí no TRF da terceira região, a relatora votou para que o Ministério da Agricultura pudesse fazer a exigência. Porém, outros desembargadores discordaram e, ao fim das contas, o entendimento foi basicamente o seguinte: a marca, na prática, não gera confusão. Atos administrativos, como essa exigência do Ministério da Agricultura em face da Pepsi, devem ser fundamentados. Tinha algum fundamento esse ato, essa exigência? Tinha uma nota técnica segundo a qual haveria confusão. A expressão usada é que a marca seria portadora de enganosidade. Porém, os desembargadores, por maioria, já que a relatora tinha entendido em sentido contrário, decidiram que não havia nenhum motivo de engano, que as pessoas não se confundiriam e que em mais de 10 anos de utilização da marca não se tem notícia que esse tipo de confusão tenha acontecido. E a decisão, portanto, foi no sentido de que o ato administrativo, no caso, tinha um fundamento que não encontrava respaldo na realidade, de modo que, por isso, foi tido como ilegal. Resultado, a Coca, ou melhor, a Pepsi,
continua e vai continuar, pelo menos por enquanto, com a marca H2O e podendo comercializar o produto. Ainda há discussão no TRF da primeira região sobre a validade da marca, mas eu acredito que a essa altura a situação se encaminhe de modo a que a marca seja mantida, já que não tem causado confusão e tem sido objeto de investimento por parte do titular. Mas o interessante nisso tudo e que eu queria destacar para fechar o vídeo é o como o Estado brasileiro, por meio de diversos órgãos, atua de modo destrambelhado, nesse caso, supostamente, em defesa dos interesses do consumidor. Olha, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, um acordo homologado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e não existe uma posição unânime desses órgãos? Cada um age de um jeito diferente? Me desculpem, no caso é uma gigante, a Pepsi. Mas se fosse um empresário de tamanho médio, talvez tivesse até sido tirado do mercado por tamanha vontade do Estado em controlar uma coisa que, vamos convir, não é tão relevante assim. Mas eu posso estar errado. Você acha que essa marca pode gerar confusão? Aqui você tem um espaço de comentários para dizer o que quiser. Eu não censuro, a não ser que xingue, saia aí agredindo todo mundo, eu não censuro e, obviamente, quando eu tiver um tempo eu venho aqui responder. Obrigado mais uma vez pela atenção, amigos. Até a próxima, um abraço.